É bom que nós entendamos e façamos uma diferença, porque há uma diferenciação entre união e unidade. A união é uma coisa, a unidade é outra. O salmista está orando, o salmista está cantando um salmo, fazendo dele esse cântico. Ele diz que como é feliz e agradável observar o quê? A unidade. E está falando, penso que observar a unidade é algo agradável. Observar quando esses irmãos vivem nessa fraternidade. E ele então, fazendo essa poesia, ele começa a colocar isso como algo precioso. É como o bálsamo ou um óleo precioso. Então, para o salmista Davi, essa fraternidade é como um bálsamo precioso, como óleo derramado sobre a cabeça do sacerdote, a barba de Arão, e descia por suas vestes sacerdotais. E ele, ainda de uma forma poética, ele começa a dizer que a fraternidade, que a unidade, ela é como se olhasse o Hermon. O Hermon é os montes que tem, o Hermon é o mais alto. Ele diz, é como eu olhar para o Hermon, e olhando para o Hermon, eu vejo que os demais montes são regados e abençoados pelo orvalho que desce do Hermon e rega os demais montes. Assim é a bênção do Senhor que Ele oferece para hoje e para toda a eternidade, para aqueles que desejam e almejam a fraternidade. Então a fraternidade é algo que produz isso. Então eu quero rapidamente comunicar com você, falar a vocês que aqui estão, sobre a importância da unidade. Agora nós vamos para um texto que não é no Antigo Testamento, mas vendo o que o apóstolo Paulo, como um doutrinador, como uma pessoa que Deus levantou para orientar a igreja, lá em Efésios, no capítulo 4, o versículo de número 3, o apóstolo Paulo, ele agora orientando-nos sobre a questão da unidade, ele diz algo importante aqui. Efésios capítulo 4, versículo de número 3, nós temos a seguinte declaração: há um só corpo, fale comigo, um só corpo, um só espírito. Amém? Então vamos entender o seguinte: não existe corpos na igreja. A igreja, ela é composta por um corpo, tá? Há um só corpo, diz o apóstolo Paulo, no versículo de número 3, né? Por 4, há um só corpo, há um só espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados em uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Olha que coisa interessante. Então o versículo 4 diz isso. O versículo, voltando aí, de número 3, ele diz que nós temos uma incumbência da parte de Deus. Eu e você, que é o quê? Procurando cuidadosamente manter o quê? A unidade do quê? Do Espírito no vínculo da paz. Ok? Então, procurando cuidadosamente, de uma forma criteriosa, manter a unidade do Espírito. O nosso maior desafio, meu irmão, o meu maior desafio, o teu, como igreja, como corpo de Cristo, é manter essa condição, porque com o passar dos anos, parece que essas coisas vão como se afrouxando, elas vão não tendo tanta importância. Então o nosso maior esforço não é para alcançarmos a unidade. Eu não tenho que lutar pela unidade, eu tenho que fazer uma coisa: eu tenho que lutar contra os inimigos da unidade, porque a unidade já foi feita. Paulo está dizendo que em Cristo Jesus nós temos o quê? Um único Senhor, um único batismo, não há diversas coisas a serem feitas, mas há só um Senhor, há uma só fé e há um só batismo. Versículo 5. Então isso já foi feito por Jesus. A unidade, ela já foi concretizada em Jesus. Agora nós temos inimigos da unidade. Nós temos aqueles que se esforçam para que essa unidade, ela de alguma forma seja
prejudicada, ela vem a ter algum prejuízo. Então eu e você temos que ficar atentos, assim, sabe? É importante que nós tenhamos essa atenção para lutarmos contra esses inimigos que tentam destruir a unidade da igreja, ok? Então existe o oposto, Então a unidade foi efetuada por Cristo Jesus, porém nós temos os inimigos da unidade. Mas vamos falar um pouco mais sobre a unidade, afinal de contas, de uma forma, talvez tentando explicar de uma forma melhor. A unidade da igreja, ela implica em diversidade. Fale comigo, a unidade da igreja implica em diversidade. Há muita gente que acha que unidade é algo único. Não, há uma diversidade, Você olha para a natureza, você vê que a natureza, ela é diversa, ela não tem uma coisa, é uma coisa interessante, mas é uma única. Então assim também a unidade. A unidade, ela implica-se em diversidade, em pluralidade. É importante que nós entendamos isso. Pluralidade de quê? Falando de igreja, a igreja tem uma pluralidade de dons. Dentro do corpo de Cristo, que é a igreja dele, o organismo vivo, existem os dons na vida dos seus membros, na vida dessa igreja. Então a unidade é compreender que a obra de Cristo em favor da igreja supera todas as barreiras, por exemplo, etnias, né? Essa questão nações, etnias, raça, tribos. Você vê que há uma diversidade, você não tem um povo exclusivo, você vê que há um corpo que ele tem diversas etnias, são diversas raças, são diversos povos. Então essa unidade, que é essa obra de Cristo que foi feito para a igreja, ela tem que superar essas questões étnicas, essas questões sociais, essas questões culturais e as questões ideológicas. Então, quando você tem um grupo que ele defende determinada coisa, que ele se isola, que ele se torna o grupo e ele não dá a possibilidade de que outros participem, isso não é uma unidade. Isso pode ser um agrupamento de pessoas. Então somente isso, porque na unidade que Jesus, ele lá na cruz conquistou, não tem a questão étnica, não tem a questão social, não tem a cultural, nem a ideológica. A igreja de Cristo é um corpo, um organismo vivo, onde você vê a pessoa, ela pode galgar de uma posição elevada na sociedade, mas ele pode ser uma pessoa muito humilde. Mas em Cristo Jesus nós estamos no mesmo patamar. Você tem dentro do corpo de Cristo essas coisas, o branco, dos olhos azuis, dos olhos claros. Você tem aquele que já não tem os olhos claros, são mais escuros, né? O negro, o de pele escura, o de pele clara. Em Cristo Jesus não existe homem, não existe mulher, somos todos colocados no mesmo patamar. Amém? Então vamos entender o seguinte: unidade, quando você tem um grupo, por exemplo, algumas igrejas que eles não admitem, por exemplo, uma mulher subir num púlpito e cantar como a Cléia cantou, ou muito menos fazer menção da palavra de Deus. É impossível, porque dentro do entendimento deles é o que? Uma mulher, ela não pode ter um ministério, por exemplo, da palavra ou outras coisas dentro da igreja, né? É um pensamento estranho ao Novo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento, a primeira missionária que teve, a que deu as boas novas da ressurreição de Jesus, foi uma mulher. E foi a Maria ainda, né? Então o que acontece? Você vê que foi dado a ela a possibilidade. Então essas coisas são meramente humanas. Então quando um humano chega, e se nós não tomarmos cuidado, essas coisas acabam de alguma forma ferindo a unidade, essa obra de Cristo, porque em Cristo Jesus não existe isso. Estou dizendo isso como exemplo. Existem tantos exemplos a serem dados se nós tivéssemos aqui tempo. Então não há questão das barreiras sociais, culturais, muito menos ideológicas, ok? Por quê? Porque nós estamos unidos em torno de um que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, como igreja, nós precisamos lutar contra isso. Tem que tomar cuidado, porque às vezes, nem sempre
As pessoas, elas entendem dessa forma e às vezes querem de alguma forma, às vezes nem sequer intencionalmente, às vezes até com as boas intenções, mas criam-se situações de divergência na unidade, que não pode. Então a unidade é uma condição sem a qual não há igreja. Fale comigo, igreja não existe sem unidade. No plano de Deus não, pode haver no plano humano, mas no plano de Jesus não. Não existe corpo de Cristo sem unidade. Cristo não está dividido. Já viu Jesus dividido? Paulo, ele teve um problema sério lá na igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto, ela estava vivendo uma situação assim. Havia uma turma lá de irmãos em Coríntios, que eles diziam, nós somos de Paulo, outro disse, eu sou de Cefas, Cefas é Pedro, tá? Eu sou de Cefas, outros diziam que eram de Cristo. Havia essa divergência lá dentro da igreja. Aí Paulo falou, escuta, por acaso Cristo está dividido? O corpo de Jesus anda dividido? Que história é essa? Seus coríntios, né? O que vocês estão fazendo? Foi por acaso Paulo que morreu por vocês? Foi Cefas? Né? E alguém disse que o pior grupo era aquele que dizia que era de Jesus, porque era hipocrisia pura, né? Dizer que é de Jesus vivendo separado, isso é hipócrita que não tem tamanho, não é verdade? Quer dizer, a pessoa, o cara fala, eu sou de Cristo, e promovendo a desunião, não, esse era o pior. Então, havia essas coisas lá na igreja de Corinto, graças a Deus por aqui não há. Posso ouvir um amém? Tá bom. Então, há um só corpo, fale comigo, há um só corpo, há um só Espírito e há um só Senhor, amém? E ele continua dizendo que não somente isso, mas também há uma só fé e um só batismo. Eu quero explicar isso aqui para você. O batismo, todas as vezes que nós cremos em Jesus, todo aquele que creu em Jesus, ele foi batizado. Verdade, pastor? Verdade. Ninguém entra no corpo de Cristo a não ser que seja pelo novo nascimento, e isso se dá através do batismo. Que batismo? O batismo que o Espírito Santo efetuou na minha e na sua vida. Quando ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, ele te trouxe para o corpo, ele te colocou no corpo. Quem te colocou no corpo de Cristo não foi a igreja batista, não foi a Assembleia de Deus, não foi os presbiterianos, nada disso. Quem te introduziu no corpo de Cristo foi o Espírito Santo. É ele que tem essa incumbência de nos levar a Cristo. Esse batismo, a palavra batismo aqui, não é esse batismo que nós temos, por exemplo, lá uma vez ou outra, quando tem alguém que queira se batizar, ok? Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando que você foi introduzido no corpo. Isso se chama batizado. Você foi batizado no corpo. Você foi imerso no corpo. Você passou a fazer parte do corpo. Você não era um membro do corpo de Cristo, mas o Espírito Santo te levou e te conduziu, e agora você passou a ser membro desse corpo. Você foi batizado nesse corpo. Você faz parte desse corpo. É disso que Paulo está dizendo. Há muita gente que é batizada e que não é salvo. Aquele tipo de batismo da chácara da Antônia lá, de piscina, isso não salva. Aquilo é uma declaração pública. É uma declaração pública daquilo que eu entendo, que eu criei, que eu confiei na obra da cruz e que já foi feita ao meu favor. Não é naquela hora que eu nasci de novo. Aquilo é uma proclamação do ato da salvação que a mim já foi aplicado por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Isso se chama batismo. Então, quando você lê, um só batismo, não está falando dessas pessoas que ficam batizando. Que geralmente quem fica batizando é porque nunca teve entendimento, né? Ou não teve entendimento, não teve experiência de fato, não é verdade? Então, é disso que o texto está dizendo. Há um só batismo, você foi incluído, ou foi ou não foi, ou fomos batizados ou não fomos. Espero que todos nós estejamos entendendo e que sejamos de fato batizados no corpo de Cristo, amém? E diz, há um só batismo, há uma só fé, e há somente um que é Deus e Pai de todos. Então, não existe isso. Então, dentro do corpo de Jesus, não pode haver esse tipo de situação, de separação, de não comunhão, porque o corpo de Jesus é um corpo saudável.
É um corpo saudável. Eu não creio na igreja de Jesus capenga, não creio mesmo. Não creio na igreja de Jesus doente física, não estou falando isso, doença. Não creio uma igreja que, sabe, Jesus morreu por uma igreja, mas que ela anda toda tortinha. Não anda. Ela pode, ontem estava meio assim, né? Mas hoje está melhor que ontem, né? Tem gente que parece que está andando igual caranguejo, poxa vida, né? Está bem, aí no outro dia está down, muito para baixo. Não. A palavra de Deus que, à medida em que nós vamos andando com Cristo e entendendo essas coisas, a tendência é que o Espírito Santo não nos deixe pessoas orgulhosas e nem incoerentes, irresponsáveis, não, mas sabendo que isso melhorou por dentro. Eu já não sou mais o cara que eu fui, não sou, e você também não, amém ou não? Senão não é obra de cruz, é obra de pastor, obra de igreja. Diz que Billy Graham, ele entrou num trem, aí encontrou um cara lá que estava, acho que foi num trem, num avião, sei lá. Diz que ele entrou lá num transporte lá, não sei se era aéreo, se era férreo, se era aí das rodovias, enfim. Mas entrou e um cara chegou para ele tinha tomado, né? Ele falou: olha, eu me converti, o Senhor me converteu. Ele falou: acho que foi eu mesmo. Porque se fosse Jesus, se o Espírito Santo que tivesse te convertido, você não estaria como você está. Você foi convertido por conta do que você ouviu, por isso que você está desse jeito. Porque quando o Espírito nos convence do pecado, Ele faz a obra completa. Não é verdade? Então, é que nós temos que entender que essa é uma obra divina. Há um cântico antigo que diz: ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Então, há um só corpo, há um só Espírito, há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo, e há um só Deus e Pai de todos, diz o apóstolo Paulo em Efésios 4-6. Então, qual o propósito da unidade? O Senhor Jesus, Ele falou sobre isso. Lá em João, capítulo 17, o versículo de número 21, vamos ler? Irmãos, eu temo que nós confundamos unidade com reunião. Reunião é uma coisa, unidade é outra coisa. Vamos lá? Diz o texto. Vamos ler junto aqui? Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em, que eles também estejam em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha a oração de Jesus, né? Deixa aí, Luiz. Olha a oração de Jesus. Jesus aqui está orando por nós. E ele diz: olha, para que todos sejam um. Não é para que todos seja um separado. Para que eles todos sejam um. Todos sejam um. E Jesus, ele diz que como tu estás em mim e eu em ti. Ele está orando. Tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles também estejam em nós. Como tu estás em mim e eu estou em ti, eu quero que também o Senhor inclua nessa relação que eu tenho contigo de unidade, eles também. Já não é eu e ti somente, é eu, ti, eu, tu e todos eles juntos. Que eles sejam um. Amém, gente? Você entende isso? Isso é evangelho, irmão. Isso é evangelho. Então o que Jesus está dizendo? E nós, para quê? Para que o mundo creia. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o que Jesus está dizendo? O mundo precisa mais do que ouvir discurso. O mundo não precisa ouvir pregações. Você sabia? Já temos muita pregação. O que não falta hoje é pregação. O mundo está, sabe, irmão, o mundo, ele está assim, desacreditado com as questões das pregações. Sabe por quê? Porque tem muita falácia e pouca vida. Então o que o texto está dizendo? Que eles creiam não por conta daquilo que eles estão falando, mas por conta daquilo que eles estão vivendo. Unidade fala o quê? De vida. Não é uma proclamação, não é uma anunciação simplesmente verbal. É uma anunciação, sim,
é uma proclamação, sim, mas é uma proclamação de vida, aonde o mundo olhe e deseje por conta da vida que vivemos. É os outros olhar aqui para nós aqui e falar: puxa vida, esse povo aí é diferente. Não é diferente por quê? Porque eles pregam, falam alto, gritam, ou são muito quietos. Não, é por conta da unidade que eles vivem. Então, irmão, não é proclamação, não é pregação, não é doutrinamento, não é isso, é vida que Deus quer em nós. Então, o que o texto está dizendo? Para que eles sejam em ti, comigo, como eu sou contigo, que também eles sejam um conosco. Olha que coisa interessante, um conosco, amém? Você entende isso ou não, meu irmão? Ô Jesus, está vendo como que é o Evangelho? Ele está dizendo aqui: e peço que todos sejam um, isso nessa versão, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Então é algo que é prático, é algo que diz respeito à maneira de viver e não defender doutrinas e tudo mais, nada disso, isso não vale. Então o propósito da unidade é o de comprovar, testemunhar e proclamar que o nosso Senhor Jesus Cristo foi enviado por Deus ao mundo para salvar o mundo. Então o mundo vai ver isso, o mundo vai ver. Você entende ou não, meu irmão? Então a boa saúde aqui do corpo de Cristo passa por um esforço intencional, é algo intencional em praticar as verdades bíblicas e andar de modo digno da vocação que recebemos. Caso contrário, não vai ter esse salmo, não vai se cumprir na minha, na tua vida, esse salmo de número 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade, em união, né? Porque ele é algo precioso. Então, eu e você precisamos tomar cuidado no sentido de que, pastor, vamos tentar proclamar ou criar a unidade do Espírito. Não, essa unidade já foi criada. Eu preciso ter o cuidado para que eu possa discernir aquilo que é o inimigo da unidade, para que a igreja não sofra nenhum dano nesse sentido. Então, meu irmão, estou falando agora especificamente de nós aqui. Entendeu? Se nós queremos uma igreja saudável, se nós queremos que o nosso povo aqui seja saudável, nós precisamos ser unidos, nós precisamos estar juntos. E eu não falo de unidade de um monte de gente aqui, aqueles que aqui participam, sabe? Já pensou, você sair, imagina uma família onde eu fico falando mal dos meus irmãos, dos meus pais, dos meus queridos, as pessoas que fazem parte da minha família. Que coisa mais esquisita. Eu vou me reunir lá com alguém e falo mal da vida do meu irmão. Irmão, tu fala em família mesmo. Poxa, meu irmão é isso, aquilo, outro. Isso vai dignificar Deus? Não, isso só vai destruir. Então o que nós precisamos entender? Que tudo quanto vem, e tudo isso, meu irmão, vem de uma forma assim nos bastidores. Essas coisas acontecem nos bastidores, entendeu? Essas coisas, elas não promovem a edificação da igreja. Isso é como um câncer que alcança o povo e destrói a unidade, viu? Existe, a unidade existe. E se há alguém que se levanta contra ela, escuta, não pode ser de Deus. Amém? Então aí você tem que tomar cuidado com isso. Há muita gente que às vezes sofrem e vão sofrer, sabe por quê? Porque em um momento ou outro a pessoa, ela foi um instrumento não de bênção, mas de desavença. É impossível. Jesus, ele disse através do apóstolo Paulo lá em Gálatas: porque de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá, ceifará. Quem semeia esse tipo de coisa vai colher uma tempestade na vida. Então nós precisamos tomar cuidado, amém? É uma dificuldade. Por quê? Porque dentro daquilo que deveria promover uma unidade e proclamar Jesus Cristo, o mundo vê esse povo como um povo de Deus. Às vezes, olha, ficam assim, já pensam duas vezes, faço um negócio ou não faço. Você está entendendo? Por conta do quê? Esse tipo de gente vai dar conta a Deus. Por quê? Porque isso é denegrir o nome daquele que nos chamou. E Deus não se zomba, e o que o homem semeia,
isso ele colhe. Você entende isso? Então, à medida que nós estamos vivendo, proclamando o Evangelho na unidade, Deus é glorificado, a bênção do Senhor vem sobre a nossa vida. Você entende isso? A igreja é abençoada. Você vê que a igreja aqui, nossa igreja é abençoada, viu, irmãos? Temos gente aí abençoadíssima, né, por Deus aqui nesse lugar, como família. Estava pensando esses dias, né? Alguns irmãos aqui e vendo o quanto Deus tem ajudado, fortalecido, não tem dado riquezas, não tem feito a pessoa um Silvio Santos, né? Também você não é vendedor de carne, né? Então você vai ser o... Mas tem sido abençoado. Isso é assim, querido. Há alguns que experimentam a bênção por estar, mas há alguns que experimentam de uma forma diferente, né? Diferente. Imagina um pai que traz o alimento para casa. Ele não vai dizer para o filho: você não vai comer porque você não contribuiu, não é verdade? O que ele faz? Traz para todos. Isso é uma bênção comum a todos. Por exemplo, o sol não brilha só para os crentes, né? Não, o sol nasce lá só para mim. A chuva só cai na minha horta. Não, isso não acontece. Deus, ele confere um bem comum a todos. Por exemplo, a chuva, o sol, o ar, tudo é dado por Deus ao homem, não é? Se a pessoa está lá, tem uma terra lá, e ele prepara a terra, Deus vai mandar a chuva, vai vir, não importa se ele é, o que ele vai fazer. Se ele plantar lá soja, milho, sei lá, né? Feijão, vai colher essas coisas. O que o cara está fazendo é que é o problema. Você entende isso, meu irmão? Eu não quero esse tipo de bênção. É óbvio que nós recebemos, mas nós precisamos ser conhecidos por Deus, diante de Deus, pelas nossas decisões sábias e obediência ao Senhor, e não somente por bens comuns a todos, mas por um bem diferenciado, por obediência, por ouvir a palavra de Deus, por dar crédito, por obedecê-la e receber o retorno dessa semeadura. Você entende isso? Para isso preciso o quê? Eu fazer isso de uma forma intencional, porque a terra, ela é boa. Agora eu preciso semear a boa semente, e nada melhor do que a unidade.